Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu estou aqui novamente para dar continuidade ao tema redução populacional, um tema que venho vos convidar a tomar consciência desse facto, de forma a podermos concretizar esse objetivo sem guerras, sem epidemias, sem que a humanidade sofra. Obviamente, depende de nós agirmos no imediato, para que no futuro os nossos descendentes não sofram com toda essa injustiça que existe no mundo. Agora imagine um mundo sem injustiça, um mundo sem crueldade, um mundo onde não houvesse corrupção, um mundo onde não houvesse fome, um mundo onde a palavra ignorância é um sinal para buscar conhecimento, e onde a palavra conhecimento significa ciência, e onde essa palavra ciência significa a busca de Deus. Ao contrário de que vocês possam imaginar, ou venham à vossa mente a música de John Lennon, onde diz: imagine que não existe céus e não existe inferno abaixo de nós. Tome atenção, apenas não existe inferno abaixo de vocês e não existe céu. Considerando o misticismo por detrás dessa mensagem e considerando que as músicas por John Lennon eram músicas com caráter esotérico e místico, estamos a abolir a divindade e apenas a trabalhar no plano material. Não é esse o convite que eu venho cá vos fazer, mas sim o convite de tomar consciência da importância da redução populacional. É justamente por esses factos que mencionei agora. Ao reduzirmos a população no planeta, de forma consciente, não de forma forçada, como grande parte das teorias da conspiração colocam à parte, estamos num ponto onde podemos fazer essa redução de forma consciente. Os benefícios estão justamente nisso. Imagine um mundo onde não há injustiça, imagine um mundo onde não há fome, imagine um mundo onde não há a escravidão, imagine um mundo onde o ego não sobrepõe o todo, onde os políticos não são corruptos, onde a justiça ela não é cega, ela é apenas justa. Eu vou dar um exemplo para vocês perceberem as diferenças que existem. Eu, quando era pequeno, quando era ainda criança, ansiava muito por justiça dentro de mim. E eu pensava que para atingir essa justiça, eu deveria de ser policial. E sendo policial, eu poderia fazer a justiça. De fato, ao longo da minha vida, não sendo um oficial de justiça, não sendo um agente, um policial, tive a oportunidade de participar da detenção de alguns criminosos em flagrante. Claro que não eram grandes crimes, mas dentro daquele espírito de justiça que eu tinha, isso me fazia contente, deixava-me feliz, estava a cumprir o meu papel dentro da sociedade, ser justo. Entretanto, conforme
cresci, conforme fui me percebendo de como a sociedade evoluía e de como a sociedade funciona, percebi que não era sendo policial que ia trazer a justiça. Então logo imaginei, não, tenho que ser advogado, tenho que estudar direito, e ao estudar direito vou poder trazer justiça, vou poder fazer justiça. Também me apercebi que não era sendo advogado que eu iria trazer a justiça, que eu iria poder promover a justiça. Até porque os bons advogados, na verdade, são aqueles que mais praticam a injustiça. E os advogados, em particular, funcionam como uma ordem, são uma ordem, mas o que eu quero dizer com isso, essa organização, eles protegem a si próprios. Como eu estava dizendo, não era através de ser um advogado que eu iria trazer a justiça, percebi isso. Então, pensei comigo, ok, e se eu for um juiz? Um juiz tem o poder de julgar, mas ao perceber o mecanismo de como funcionava a justiça, também percebi que sendo um juiz eu não estaria a fazer justiça. Coloquei-me um ponto de interrogação e falei, como é que é possível termos um mecanismo, termos um sistema que diz estar a promover a justiça, entretanto esse sistema não promove a justiça? Porque há muitas lacunas, há muitas falhas. Algumas delas propositadas, outras delas por pura ingenuidade. Aí comecei a pensar, a observar, por exemplo, o Jornal da Noite. Um dia perguntei-me por que é que eu estou assistindo esse jornal. O que é que esse jornal traz-me de benefício? Ok, informação. Essa é a primeira resposta que vamos obter. Devemos estar informados, não devemos ser ignorantes, devemos obter conhecimento, informação. Logo fiquei a pensar, ok, o que essa informação trata? Dentro dos diversos assuntos, é claro que ela vai tratar de política, finanças, assuntos corriqueiros na sua região e globalmente. Entretanto, ao decorrer da minha análise, percebi que a informação deixou de ser informação e passou a ser especulação e também passou a ser manipulação em alguns dos casos. Há dois interesses bem claros, o interesse político e o interesse financeiro. No campo do interesse financeiro, algumas empresas de comunicação, algumas empresas detentoras de cadeias de televisão procuram usar a informação de forma apelativa. Depois, no campo político, existe a ideologia política a qual esse proprietário dessa cadeia de televisão pertence a uma sociedade discreta ou algum outro grupo religioso. Sendo assim, ou grupo partidário, sendo assim, ele vai tratar da informação com alguma tendência. Logo aí, iremos estar a fugir da justiça. Ao pensar um pouco mais, cheguei à conclusão que a sociedade está organizada em vários pequenos grupos que conhecemos como sociedades, algumas discretas, algumas secretas e algumas em ordem aberta, que é o caso da ordem dos advogados, que é o caso da ordem dos médicos e por aí afora. Um bom exemplo disso, por exemplo, garanto que muitos de vocês não conhecem o termo, o que significa de fato o termo infecção hospitalar. Eu também não sabia, confesso, era bastante ignorante nisso, até começar a estudar direito e apercebi-me, foi ensinado, que o termo infecção hospitalar é usado quando, ao ocorrer de uma cirurgia, acaba por ficar dentro do paciente algo que não deveria de estar lá.
Isso por quê? Porque o médico cometeu aqui uma negligência no trabalho dele. O cirurgião que estava a executar o trabalho cometeu uma negligência ou devido a outros fatos. Logo, o que temos aqui é que, claramente, o indivíduo acaba por sofrer um dano e esse dano é encoberto por todos os outros médicos. Agora perguntem-se, por que é que a Ordem dos Médicos usa um caduceu e uma serpente? Se vocês explorarem um pouco mais os outros vídeos que eu tenho feito, irão ter uma ideia. E, a seguir, nós temos aqui a Ordem dos Advogados, por exemplo, que também protegem-se mutuamente e é muito raro, às vezes, ao qual, quando estão a tratar de algum caso que não seja emblemático ou que não esteja envolvido uma pessoa com grande importância, que a quantidade de dinheiro não seja elevada, que realmente vai se ver ali uma disputa por buscar a justiça. Agora, esse buscar a justiça tem muito que se dizer. Por exemplo, no caso dos advogados, para ser considerado que, de facto, como réu, és o culpado, tem que haver provas. Se não houver provas, deixas de ser culpado. Então, quer dizer, podemos construir as provas e podemos apagar as provas. Se ela não for apresentada em tribunal, se ela não for validada em tribunal, não vai ter culpa alguma. Onde é que está a justiça aqui? Em lugar nenhum, né? Sendo que o primeiro instrumento, como diz o filme Advogado do Diabo, de facto, o advogado é o primeiro instrumento a trazer a corrupção, nesse caso, do direito e no caso da justiça. Depois, temos aqui os juristas e todos aqueles que não atuam como advogados, mas são incumbidos de criar a lei ou fazem a proposta de lei, e essas propostas de leis, como é óbvio, têm que ser aprovadas em parlamento, e aqui está o mecanismo. Tu tens uma associação, ou tu tens um grupo parlamentar que muitas vezes envolve advogados, e por trás disso vai ter aqui as sociedades discretas. E foi assim que eu percebi de como que a justiça era feita. Entretanto, mesmo tendo estado durante alguns anos envolvido de forma bastante ativa dentro de sociedades discretas, eu percebi que eles não fazem a justiça, eles têm uma agenda que não é clara para quem inicia-se, não é clara para quem, de fato, não se envolve profundamente. E esse envolver-se profundamente vai estar depois, não é com as suas normais reuniões, mas sim com algumas reuniões que acontecem para alguns grupos selectos de pessoas, aos quais vai se havendo algumas diretrizes ou algumas direções, com exceção, claro, da própria Revolução no Brasil, da própria Revolução Francesa, o que aconteceu nos Estados Unidos, também o que aconteceu em Portugal, no 25 de Abril, e por aí afora, onde realmente há uma reunião mais direcionada, mas mesmo assim ela não é aberta a todos, percebem? E é aqui que as coisas acontecem. É aqui que é determinado o que é justo, o que não é justo, o que vamos escolher, o que não vamos escolher. E quando eu digo vamos tratar de forma consciente da redução populacional, é justamente por isso. Nós não podemos deixar na mão de outros o destino de milhares, quando esses outros não têm interesse num bem comum, na população comum. A partir do ponto que nós conseguimos obter e tornar o planeta autossustentável, onde nós preservemos a vida animal e não estejamos a consumir o planeta da maneira que o consumimos,
nós vamos ter a condição plena de evoluir como seres. E aqui, sim, nós vamos poder, a partir desse momento, onde já há uma consciência e onde o trabalho é feito em conjunto, nós sim vamos poder imaginar um mundo onde a política não é executada por corruptos, onde a justiça não é cega e onde não existe fome, miséria ou qualquer outro tipo de ataque ao ser humano. O ser humano vai poder prosperar e de forma equilibrada. Essas são apenas algumas das vantagens que nós vamos obter ao reduzir a população. É claro que ao tomar a consciência daquilo que devemos fazer, daquilo que devemos executar, nós vamos se unir como um só povo. Já referi isso anteriormente. Vamos deixar de ter a política nessa maneira de fronteiras, vamos ter uma política global e os seus representantes, aqueles que vão exercer a representação em nome do povo, vão trabalhar para o povo, para o seu bem comum, e não trabalhar para o seu bem próprio, e não trabalhar para o seu ego. E espero que nesse momento nós também tenhamos alcançado a liberdade espiritual que é de servir a Deus, e que já não estejamos mais a cultuar demônios e que não estejamos a direcionar as nossas energias espirituais a religiões às quais apenas fazem o culto a um demônio, a uma entidade física. Por hoje é só, era isso que eu gostava de partilhar convosco e dizer-vos que essa tomada de consciência e a ação tem que ser progressiva para que possamos, em paz, sem qualquer agressão para com a natureza, sem qualquer agressão para com o ser humano, tomarmos o autocontrole dos nossos atos e tomarmos a consciência que devemos viver em equilíbrio e autossustentabilidade com o nosso planeta. Como sempre digo, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para ti, que ele te possa ajudar a progredir e que tu próprio torne-se uma pessoa mais justa. E é através dessa justiça que não é cega, é através dessa justiça que, em paz, harmonia, vamos finalmente poder prosperar. Amém.